Olá, tudo bem? Como é que você está? Quero te convidar para hoje acompanhar esta incrível leitura no Evangelho de João, capítulo 16, onde Jesus fala da obra do Espírito Santo. Olha que incrível o transcorrer desta leitura. Diz assim, Jesus falando, agora que eu vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta para onde vais? Ou seja, Jesus disse assim, agora que eu vou para aquele que me enviou, ou seja, que eu vou para Deus, vocês não me perguntam para onde eu vou? Porque falei essas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza. O texto nos mostra de uma forma muito clara que quando Jesus falou isso, muito provavelmente as pessoas ali ao seu redor, seus apóstolos, os discípulos, ficaram sem reação de fala. Porque Jesus dizia assim, ó, agora que eu vou para aquele que me enviou, vocês não me perguntam nada? Ou seja, eles devem ter ficado perplexos, sem reação de fala. Mas Jesus percebeu que algo neles estava diferente. E ele fala assim, e porque eu falei essas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza. Muito provavelmente, o texto não fala isso, mas o semblante deles deve ter ficado muito triste, né? De certa forma até, digamos, talvez decepcionado. Poxa, Jesus, você está conosco e agora tu fala que tu vai nos abandonar? Ou seja, eles ainda não compreendiam que Jesus iria morrer, iria ressuscitar e iria para junto de Deus. Mas Jesus disse assim, porque eu falei essas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza. Mas olha que interessante agora, olha que interessante. Jesus disse assim, mas eu afirmo, ou seja, eu garanto para vocês, que é para o bem de vocês que eu vou para onde? Para junto de Deus. Porque se eu não for, se Jesus não fosse, o conselheiro, o Espírito Santo, ele não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Olha que incrível. Jesus disse assim, eu vou, mas eu vou mandar o Espírito Santo. E quando ele vier, o Espírito Santo, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e vocês não me verão mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Olha que interessante. Quer ver uma coisa interessante? Se eu lhe perguntasse, a mentira existe? A mentira, ela existe. A mentira existe. Agora, a mentira ela pode ser mantida? Sim e não. Sim, por quê? Porque ela consegue se manter, digamos, por um determinado tempo. Mas ela não consegue se manter para sempre. Seja a mentira que for, pequena ou grande, como se dizem, o ditado popular, uma mentirinha ou uma grande mentira, vai chegar um tempo em que ela vai ser revelada. A mentira ela não consegue se manter para sempre. Agora, se eu lhe perguntasse, Satanás existe? Satanás, ele existe. Agora, assim como a mentira não consegue se manter, Satanás também não consegue se manter. Por isso que Jesus diz, porque o príncipe deste mundo já está condenado, ou seja, Satanás já foi derrotado por Jesus na cruz. Mentira existe, mas não consegue se manter. Satanás existe, mas já foi derrotado. Agora, olha que interessante. Jesus disse que ele enviaria o Espírito Santo. O Espírito Santo é real? O Espírito Santo é real. Ele existe? Ele existe. Agora, o Espírito Santo, ele estará conosco para sempre. Ele se mantém. Por quê? Porque Jesus é a nossa garantia. Presta atenção. Jesus dizendo assim, eu tenho muito a lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Ele não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e o tornará conhecido a vocês. Tudo que pertence ao meu Pai é meu. Jesus fala, tudo que pertence a Deus é dele. Por isso eu disse que o Espírito Santo receberá do que é meu
e o tornará conhecido a vocês. Incrível isso, né? Como isso é incrível. Jesus prometeu o Espírito Santo. Ele prometeu isso. E o Espírito Santo hoje é uma realidade. Nós vivíamos um tempo lá no passado de Deus por nós, ou seja, Deus falava com algumas pessoas e essas pessoas transmitiam a sua palavra aos homens. Depois, nós vivemos um tempo de Deus entre nós, ou seja, Deus conosco, Jesus nesta terra, caminhando entre nós. E hoje, nós vivemos o tempo de Deus em nós, dentro de nós, que é o Espírito Santo. E é o Espírito Santo que convence as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo é real. Ele é real. Ele é uma promessa de Jesus para mim, para você. E acredite nisso. O Espírito Santo, a representação de Deus nesta terra, ele anseia por falar conosco. O desejo dele é que todas as pessoas tenham um relacionamento profundo com ele. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Quem nos convence, quem nos ensina, o Espírito Santo. Ele é real, ele é real. E ele quer ter um relacionamento profundo comigo e contigo. Fique com esta leitura neste dia, essas palavras incríveis, promessas incríveis, e que você tenha um dia abençoado e que o teu relacionamento com o Espírito Santo seja profundo, 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 que a sua casa, toda a sua descendência, venha ter um relacionamento a cada dia mais e mais profundo com Ele. Amém? Deus te abençoe e até a próxima.